Lucas capítulo 12, versículo 13 ao versículo 21. Irmãos, há um tempo eu tenho pensado muito nesse texto. Pesquisei esse texto muito em muitos comentaristas, mas eu achei, irmãos, um livro, Jesus sobre a ótica do Oriente Médio, que é uma preciosidade. Eu queria destacar algumas coisas nesse texto, principalmente em dias onde, por causa da pandemia, os crentes estão tão distantes uns dos outros, e muitas vezes nós nos esquecemos do reino de Deus, de investir no reino de Deus, não apenas os nossos bens, mas a nossa vida, o nosso talento, os nossos dons que Deus tem colocado nas nossas mãos. Esse texto, irmãos, ele é um alerta para todos nós. Eu queria que você seguisse a leitura comigo, por favor. Antes do versículo 13, o texto diz que muitas pessoas estavam aglomeradas para ouvir Jesus. E Jesus então começa a ensinar os seus discípulos. E no meio dos ensinos de Jesus ao seu discípulo, vem então esse homem, esse jovem, e ele então faz uma exigência a Jesus. Está aí o versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, ou seja, dialogava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso: destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Veja, meu amado irmão, que o contexto dessa passagem tão bonita e dessa parábola tão perfeita, e você vai ver porquê daqui a pouco, de Jesus, o contexto aqui é de partilha de bens. A Bíblia diz que se levanta um homem, versículo 13, e ele então dá uma ordem a Jesus: Mestre, ordene que meu irmão reparta comigo a herança. E o interessante, irmãos, que a resposta de Jesus já nota o desagravo de Jesus à pergunta, que na verdade foi uma exigência desse homem. Jesus chama ele de homem, e a resposta de Jesus, irmãos, é muito clara: O meu Pai não me enviou nesse mundo para ser um perpetuador de um litígio. O meu Pai não me enviou nesse mundo para ser alguém que causa separação entre as pessoas. Quem me constituiu juiz? Olha a resposta de Jesus: ou partidor entre vós? Eu não vim aqui para causar nenhum tipo de litígio, nenhum tipo de divisão, nenhum tipo de contenda, mas pelo contrário, eu vim aqui para reconciliar, eu vim aqui para unir, eu vim aqui para somar, eu vim aqui não para que o homem pudesse adquirir, mas para que ele pudesse se doar.
E de repente, irmãos, depois que Jesus fala nesse tom de desagravo com esse jovem que queria a herança dele, Jesus então no versículo 15, ele nos dá um ensino. Então lhes respondeu, lhe recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não constitui na abundância dos bens que ele possui. E aí, irmãos, para exemplificar esse dito tão bonito, esse exemplo tão maravilhoso contra o perigo da avareza, do acúmulo de bens como um fim em si mesmo, Jesus então narra uma das pérolas que Jesus sabia fazer de forma perfeita, plena, sem edição. Saía dos lábios de Jesus a coisa pronta, bela, magnífica, perfeita, dentro daquilo que Jesus queria falar, sem tirar nem pôr. Jesus conta uma parábola, e nessa parábola, irmãos, Jesus diz que havia um homem rico, e que de repente a colheita dele foi um negócio assim extraordinário. Eu acho que a colheita desse homem, meu pastor, foi os 60 por 1. Ele não esperava, foi um troço assim inusitado. E de repente, quando ele viu aquela colheita esplendorosa, o texto diz que esse homem começou a pensar consigo mesmo: e agora? O que eu vou fazer com esse excedente, que de repente eu colhi? Já sei, eu vou destruir os meus celeiros e vou construir outros maiores, porque assim vai ter lugar para eu colocar o excedente de tudo aquilo que eu conquistei. E aí eu vou ficar bonito na fita, e aí sim, eu vou dizer à minha alma: goza, regala-te, bebe, come, aproveita, porque isso aí realmente é o bom da vida. Mas aí, irmãos, num contraponto assim dramático, de repente no versículo 20, Deus entra na história, e aquele homem que se pensava muito sensato, muito prudente, que de repente tinha uma saída muito boa, entra Deus na história e diz assim: louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? E aí, irmão, Jesus conclui, certa feita, toda a parábola de Jesus, ele conta a parábola, e talvez no último verso, ele faz aquele fecho, comparando aquilo que ele quer deixar para mim e para você. Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Interessante, irmãos, que quando Jesus conta essa parábola, ele quer exemplificar o ensino dele, que está aí explícito para nós no versículo 15. Há duas palavras que Jesus usa. Ele usa, primeiro, cuidado; segundo, guardai-vos. Em outras palavras, irmãos, Jesus quer nos livrar de um perigo que toda alma, todo ser humano, ele anseia. Qual é, pastor? A avareza. Guardai-vos, cuidado. E de repente, irmãos, Jesus introduz um ensino maravilhoso, dizendo o seguinte: a vida de um homem, ela não é valorizada pela abundância de bens que ele possui. Por quê, pastor? Porque o jovem queria a herança, ele queria a parte que lhe cabia, ele estava ansioso para obter alguma coisa a mais na vida, fruto da herança de seu pai. E aqui o texto está subentendido que esse pai tinha morrido. Por quê? Porque no Oriente Médio, ninguém parte uma herança ainda vivo. Daí você pode ver o drama de Lucas 15 na parábola do filho pródigo. Que dor que aquele pai deve ter sentido, quando o pai vivo, o filho chega perto dele e diz assim: me dá a minha parte na herança. Veja a dor daquele pai em Lucas 15, quando o filho exige a parte dele da herança, sendo o pai ainda vivo. Mas aqui, irmão, subtende-se que o pai havia morrido.
E esse menino, de alguma forma, ele é ganancioso, ele é avarento, ele não se preocupa com a morte do pai, ele quer a parte dele na herança. E Jesus então, irmãos, introduz na segunda parte desse texto a parábola, e nessa parábola ele destaca a figura de um homem. E eu quero rapidamente aqui, irmãos, elencar algumas características desse homem, para que você compreenda no final da parábola qual é o ensino de Jesus para mim e para você com respeito à mordomia cristã, com respeito a você saber que todas as coisas, a sua vida, tudo que você tem, tudo que você conquista, tudo que Jesus te dá, não é seu, não é seu, não foi dado para você. Mas vejamos, pastor, quais são as características do protagonista dessa bela parábola de Jesus? Em primeiro lugar, irmãos, o versículo de número 16, a Bíblia diz que esse homem era rico. O campo de um homem rico. Então esse homem, irmãos, ele já era um homem rico. E o interessante é que quando você olha no original, você vai ver que o campo desse homem produziu. Ele produziu não porque esse homem trabalhou e colocou lá tudo aquilo que ele colocava sempre no mesmo ano, mas ele produziu fruto da graça de Deus, de algo que Deus fez por ele, sendo que ele não fez nada para receber em troca. Portanto, esse homem, ele se alegrou na dádiva, mas ele se esquece do doador. Se você for no original desse texto, a palavra produziu dá essa ideia de que não produziu porque ele trabalhou a mais, mas produziu porque Deus foi generoso e o abençoou. Mas em contrapartida, irmãos, esse homem, meu pastor, ele gosta da dádiva, mas ele não liga muito para o doador. A segunda característica desse homem, irmãos, é que esse homem era um homem solitário. Por quê, pastor? Versículo 17. E arrazoava consigo mesmo. A palavra razoava significa dialogava. Irmãos, o homem oriental, deixa eu te dizer uma coisa. O homem oriental, a família oriental, qualquer decisão que essa família vai tomar com respeito a qualquer coisa, esse homem não toma decisão sozinho antes de dialogar, de conversar, de arrazoar, de ouvir, de debater com seus familiares, com a sua família, com os mais velhos. Eu falei isso, irmãos, essa semana, no nosso encontro de oração, todos os dias às 8 da manhã, em Provérbios, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 15, Provérbios diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. E se você ler o livro de Provérbios, você vai ver que essa máxima do homem oriental está lá no livro de Provérbios de forma abundante, muito clara. Sabe por quê? Porque o homem oriental, ele não toma decisão sem ouvir conselhos. É até enjoado. Mas aqui, irmãos, veja a sutileza de Jesus. Primeiro, esse homem era um homem rico. Segundo, esse homem era um homem solitário. Sabe por quê? Porque ele não tinha ninguém para conversar. Ele dialogava consigo mesmo. Uma decisão tão importante quanto essa, irmãos, que de repente afetaria toda a família. Ele não fala com ninguém, ele não ouve ninguém, ele não se aconselha com ninguém. Ele toma decisão sozinho. E Jesus disse que ele dialogava consigo mesmo. Essa é a segunda característica desse homem. Ele é um homem solitário. Mas em terceiro lugar, irmãos, a partir do verso 17 e 18, esse homem também era um homem egocêntrico. Se você der uma olhada nos dois versículos, você vai ver que está tudo na primeira pessoa, intencionalmente. No versículo 17 ele diz assim: não tenho onde recolher os meus frutos. Versículo 18, meus celeiros. Versículo 18, meu produto. Versículo 18, meus bens. Versículo 19, minha alma. Em outras palavras, é tudo. Veja, irmãos, como Jesus é inteligente. Veja como a coisa é intencional. Veja como Jesus pinta um quadro
de um homem, em primeiro lugar, rico, mas um homem solitário. Terceiro, um homem egocêntrico. Ele só olha para ele, ele só quer o benefício dele, ele só enxerga ele. É o meu celeiro, é o meu fruto, é o meu bem, é a minha alma, é o meu produto. Esse homem, irmãos, só pensa em si mesmo. Quarta característica desse homem: esse homem, irmãos, é um homem insaciável. Que coisa interessante, verso 18: destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Esse homem, irmãos, é um homem insaciável. Ele quer expandir a sua riqueza, ele quer expandir as suas instalações, o excedente. Esse homem é um homem que sempre deseja mais, é um homem que nunca está satisfeito. É um homem que, quando ele recebe algo da graça de Deus, coisa que ele não merece, coisa que ele não trabalhou, coisa que ele não fez para trabalhar, ele quer juntar, ele quer aumentar, ele é insaciável. Ao contrário do apóstolo Paulo, me lembrei agora, Filipenses 4, 11 a 13, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar honrado quanto humilhado, tanto já aprendi a viver com fome ou com fartura, tudo posso naquele que me fortalece. Mas esse homem, irmãos, não, esse homem é um homem insaciável. Ele quer aumentar cada vez mais, ele quer, querido, adquirir cada vez mais. Ele não experimenta na sua vida a dádiva do contentamento, que o apóstolo Paulo nos ensina de forma tão bonita. Esse homem, irmãos, jamais estará contente, porque tudo aquilo que de repente, fruto da graça de Deus, vier a ele, ele quer sempre mais, quer sempre mais, quer sempre mais. Esse homem é um homem insaciável. E por fim, irmãos, esse homem é um homem insensato. Por quê, pastor? Porque no versículo 20, irmãos, a Bíblia diz que Deus entra na história da parábola de Jesus, e a Bíblia diz que Deus olha para ele e diz: louco. Talvez você esteja com a sua Bíblia aí, onde essa palavra louco é traduzida por insensato. E eu gostaria de ficar com essa palavra, porque no original ela tem essa conotação de insensato. Esse homem, irmãos, é um homem também insensato. Pastor, por que Deus qualifica esse homem como um homem insensato, sendo que aos olhos dele, ele era um homem muito sensato? Deus qualifica esse homem insensato, irmãos, por 3 razões. Primeiro, porque ele entende que o valor de um homem é medido pelos bens que ele possui. Jesus já havia dito isso no versículo 15. Esse homem é um homem insensato, irmãos, porque ele pensa que tudo que existe nesse mundo pertence àquilo que é material, que é visível, que é palpável e que ele pode obter. Esse homem, irmãos, é chamado de insensato porque ele é um homem materialista. Ele só consegue ver aquilo que está nesse plano. Mas em segundo lugar, irmãos, esse homem também é um homem insensato porque ele entende que a vida dele se resume apenas em gozar dos prazeres que a vida lhe oferece. Veja que no versículo 19, ele mesmo diz isto: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Pastor, por que ele era um homem insensato? Porque ele era um homem hedonista. Pastor, o que é o hedonismo? É aquela pessoa, irmãos, que passa por essa vida só em busca de saciar os seus prazeres da carne. Pastor, os prazeres que Deus nos concede, por exemplo, comer uma feijoada, é pecado? Claro que não. Os prazeres que Deus nos dá de assar uma carne, você que está aí nos ouvindo nas redes sociais, hein? Uma picanha gostosa, é pecado? Claro que não. Pastor, é pecado você desfrutar de um período maravilhoso de férias numa praia
e de repente sentar à beira-mar e comer um camarãozinho e tomar uma água de coco gelada? Não, irmãos, não é pecado. Pastor, é pecado você ter uma companheira que você a ama, e como diz Cantares, você gozar da companhia dela, dos seus beijos, dos seus abraços, dos seus afagos, daquela ternura de você ter alguém do qual você se deleita dentro do casamento, aquela coisa linda que cumpre a vontade de Deus. Não, não é pecado. Mas esse homem, irmãos, foi chamado de insensato. Sabe por quê? Porque ele achou, meu pastor, que a vida era só isso. Ele achou, querido, que a vida se resumia em gozá-la nesse mundo, porque esse mundo é tudo que existe. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esse homem, irmãos, era um homem hedonista. Ele buscava a todo custo aumentar a sua capacidade de ter prazer. Isso é um perigo, viu, irmãos? Perigo, sabe por quê? Porque se você é uma pessoa hedonista, insaciável, os seus prazeres sempre vão exigir de você mais e mais. Se hoje você se contenta com uma porção menor, amanhã você vai querer mais. E depois da manhã, mais ainda. E isso pode ser para você a ruína e o laço da sua vida. Pastor, por que Deus chama esse homem de insensato? Porque ele não reconhece que a vida, com todas as suas dádivas, é dom de Deus, e que nós somos apenas mordomos de tudo aquilo que pela infinita graça de Deus Ele nos concede. O versículo 20, irmãos, a parábola termina num tom assim dramático: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Irmãos, por que Deus chama esse moço de insensato? Porque esse moço, irmãos, é um moço materialista, que só pensa nas coisas desse mundo. A sua vida, irmão, se resume somente em coisas materiais. Pastor, por que Deus chama esse homem de insensato? Porque ele busca desmedidamente e apenasmente suprimir os prazeres da sua alma. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, à luz da palavra de Deus, tem certas coisas na sua vida que convém você não fazer, viu? Tem certas coisas, irmãos, na nossa vida que o excesso é perigoso, viu? Louvado seja Deus, irmãos, sabe por quê? Porque a palavra de Deus limita esse vulcão que é o coração do homem insaciável em busca de prazeres e sensações cada vez mais fortes. E esse homem, irmãos, ele se mostrou viver e agir dessa forma. Ele é um homem hedonista. O que ele quer é gozar essa vida ao máximo, é beber até a última gota. E ele achava que isso era a grande realização da sua vida. E em terceiro lugar, esse homem, irmãos, era um homem ingrato. Por quê? Porque mesmo tendo tudo o que ele tinha, e recebendo das mãos de Deus graciosamente um excedente maravilhoso, ele não conseguiu olhar para o céu e ver que tudo que ele tinha pertencia a quem? A Deus, e foi doado por Deus. E aí, irmãos, vem o confronto. A Bíblia diz que no verso 20, Deus entra na história e transtorna esse moço, e ele o chama de insensato, e ele faz uma pergunta a ele, irmãos, que eu creio que é uma pergunta que eu e você hoje, nós precisamos refletir muito nela. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Sabe o que significa isso, irmãos? Haverá um acerto de contas. Esse homem estava achando que tudo aquilo que ele tinha recebido, ele não prestaria conta de nada. Ele vivia, irmãos, achando que tudo aquilo era para ele, por causa dele, e para o benefício dele. E aí de repente, irmãos, repentinamente, esse homem, ele é confrontado com um acerto de contas. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado?
para quem você tem entesourado? E aí, irmãos, acontece um negócio estranho. Esse homem, ele descobre que tudo aquilo que ele acumulou, e tudo aquilo que ele cria, e tudo aquilo que ele fez não valia para nada. E ele se desespera. Por quê? Porque a resposta desse homem é só uma, a pergunta que Jesus faz: o que tens preparado? Para quem será? Sabe qual é a resposta dele? Infelizmente, para mim. Você tem preparado para quem? Para mim. O que tens preparado? É só para mim. E de repente, irmãos, esse homem nota que ele estava entesourando só para si. E aí Jesus termina, irmãos, versículo de número 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Irmãos, essa pergunta de Jesus no final dessa parábola, ela é muito preciosa, irmãos, porque em dias como os nossos, né? Em dias onde a gente se preocupa tanto com as nossas coisas, ela nos faz refletir sobre o curso, o propósito que a nossa vida tem tomado. Essa inquietante pergunta de Jesus: esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Essa pergunta, querido, ela deve nos fazer refletir aquilo que Ulisses, amarrado no mastro do seu navio, quando ele retornou à sua casa, para passar incólume pelo canto da sereia, para que aquele canto da sereia não o seduzisse e não o julgasse nas profundezas das águas. Essa parábola de Jesus, irmãos, ela serve para nos fazer refletir sobre o canto da sereia, da ambição desmedida. Porque veja bem, irmãos, que aqui o problema desse homem não é que ele era rico, o problema desse homem é que ele não reconhecia de onde vinha a sua riqueza. E ele também não estava disposto a repartir de forma a abençoar sua família, os aldeianos e todos aqueles que conviviam com ele. O problema desse homem, irmãos, volto a repetir, não é que esse homem tinha posse. O problema desse homem é que as posses é que tinham esse homem. Ele vivia em função daquilo. E essa parábola de Jesus deve nos levar a refletir, irmãos, exatamente sobre esse perigo do canto da sereia. Qual é o perigo do canto da sereia? É de você, querido, acumular as coisas só para si e se esquecer de que tudo aquilo que temos, seja pouco ou seja muito, é para a glória de Deus, é para a bênção do Senhor, é para a edificação das pessoas, é para investir no reino de Deus, é para ver esse reino de Deus crescer, é para você compartilhar com as pessoas que estão ao seu redor. Mas esse homem, irmãos, ele só tinha olhos para quem? Para ele mesmo. Essa parábola de Jesus, irmãos, é uma parábola que nos chama de volta à sensatez. Por quê? Porque Jesus chama esse homem de insensato. Pastor, por que esse homem era insensato? E por que essa parábola nos chama de volta à sensatez? Sensatez para reconhecer que tudo que temos, irmãos, tudo que somos, é dádiva de Deus. É Ele quem nos dá. É Ele quem nos galardoa com a inteligência, com a saúde, com a capacidade. É tudo por Ele, é tudo por causa dEle, é tudo para Ele. Essa parábola, irmãos, deve nos fazer voltar à sensatez, para redescobrir que a verdadeira riqueza da nossa vida não está no nosso tesouro material, mas em Cristo Jesus, que é a pérola de maior valor. Não, irmãos, o problema de Jesus com esse homem não era que ele era rico. Jó era rico, Abraão era rico, Jacó ficou rico. O problema desse homem, irmãos, é que ele usou tudo isso para o benefício próprio. Ele não reconheceu a Cristo, ele não reconheceu a Deus, ele não reconheceu a família, ele não reconheceu os seus aldeanos para que ele pudesse ser uma bênção na vida desse povo. Ele só tinha olhos para si mesmo. E essa parábola, irmãos, nos faz retornar à lucidez e à sensatez, para a gente redescobrir, irmãos, que a verdadeira riqueza de um homem não está naquilo que ele possui,
mas está naquilo que Deus o possui. Sensatez, querido, para utilizar a nossa vida e os nossos bens, não apenas em benefício nosso, mas em prol do outro, para acudir o outro, para notar a aflição do outro. Em dias de pandemia como essas, irmãos, como a IPVO abençoou gente por aí. Vou mostrar aqui para vocês, gurinha mesmo. Sensatez, querido, para você retirar um pouco os olhos do seu celeiro, que estão às vezes cheios, e colocar os olhos no celeiro do outro, que às vezes estão tão vazios, e você quer demolir os seus para colocar mais. Sensatez, querido, para de repente você entender que se Deus tem te dado alguma coisa, dons, talentos, a salvação, a bênção do Evangelho, esse tesouro glorioso que Paulo fala a Timóteo, guarda o bom tesouro. E de repente, irmãos, a gente vive só para si mesmo, só olhando para nós mesmos, querendo entesourar só para nós mesmos. E de repente Jesus conta essa parábola, irmãos, para nos trazer de volta a lucidez, a sensatez, de uma vida que olha para o outro, que se importa com o outro, que procura saber da necessidade do outro. Somos uma igreja, irmãos, nós não somos um clube de férias. Clube de férias é que você vá para o clube no final de semana, nada, toma tudo, faz, bebe e nem quer saber quem está do seu lado. Não, irmãos, a comunidade dos crentes é diferente. A comunidade dos crentes, eles se ajudam, eles olham um para o outro, ele busca se auxiliar mutuamente, amém? Atos 2:46, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, viviam juntos, partiam pão de casa em casa. A Bíblia diz que eles perseveravam na comunhão, nas orações, no partir do pão. E se alguém tinha necessidade nessa comunidade que ora se formava, nessa gênese gloriosa dessa nova comunidade dos santos em Cristo Jesus, eles vendiam as suas propriedades e distribuíam o dinheiro. É claro, querido, que hoje Jesus isso não é mandamento não, viu? Mas a generosidade é. Preocupar com a necessidade do outro é. É claro que hoje ninguém vai vender os lotes aí, vender tudo e começar a trazer o dinheiro para a PVO, não. Deus me livre, irmãos, eles vão botar o meu nome no jornal. Aquilo lá, irmãos, lá em Atos 2:42-46, aquilo lá é extemporâneo, é contextual, é porque a igreja teve um acréscimo de 3.000 pessoas, não esqueça da pregação de Pedro, e de repente quando o povo olhou aquele monte de gente, e a maioria do pessoal humilde, pobre, eles disseram assim, nós temos que cuidar desse povo, e aí aqueles que tinham alguma coisa, meu pastor, começaram a vender. Qual o exemplo disso? Barnabé, está vendo? Mas irmãos, essa parábola de Jesus é um retorno à sensatez. Sensatez de quê, pastor? Sensatez para você entender que tudo que você é, tudo que você tem, é dom de Deus. E Ele te deu isso, sabe para quê, querido? Para você abençoar o maior número de pessoas possíveis com a sua vida. E não viver apenas enclausurado em si mesmo, achando que de repente você é o cara louco, insensato, homem que de repente pensa que isso aqui é tudo que existe. Esta noite te pedirão a tua alma. Você tem entesourado para quem? E eu acho que esse homem tremeu nas bases. Sabe por quê? Porque ele se achava. Mas quando ele foi confrontado pela parábola de Cristo, esse homem se viu igual a igreja de Laodiceia, pobre, cego e nu. Porque ele notou uma grande verdade. Meu Deus, eu só entesourei para mim, eu só tive olhos para mim, eu só pensei em mim, eu só busquei benefício para mim, estou frito. Irmãos, essa parábola de Jesus é um retorno à sensatez, para reconhecer que a nossa vida é efêmera. Eu acho que esse homem achava que ele ia viver para sempre. Come, bebe e regala-te, porque agora sim, agora eu vou aproveitar mesmo ao máximo a minha vida e ela vai durar para sempre. Irmãos, tem gente achando que vai viver para sempre, viu? Tem gente entesourando para essa vida, achando que vai viver para sempre. Esta noite
te pedirão a tua alma. Irmãos, essa parábola de Jesus é uma bênção para a gente refletir, irmãos, que um clique de Deus e a gente parte, hein? Né, Juju? Essa parábola, irmãos, nos faz refletir que a nossa vida é um sopro. A nossa vida é tênue, é perene, é passageira. O texto diz que é como uma brisa, é como uma folha que fenece, murcha e cai. O salmista diz que a nossa vida, irmãos, é transitória, é passageira. E a pergunta de Cristo é: o que você tem feito com ela? Você está entesourando para quem? Louco. Irmãos, essa parábola de Jesus, ela nos convoca à sensatez, para nós vivermos não mais para nós mesmos, e começarmos a viver um pouco mais para aquele que nos comprou com precioso sangue. O apóstolo Paulo fala isso à igreja aos Coríntios. E agora, aqueles que estão em Cristo, não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que vos comprou e vos chamou com seu precioso sangue. Sabe o que significa isso, querido? Nós precisamos retornar a essas doutrinas maravilhosas da palavra de Deus. Você foi comprado com alto preço. Você não pertence mais a si mesmo. Você agora é um servo de Cristo. Você agora cumpre a vontade de Cristo. A sua vida agora, querido, não é para entesourar só para si mesmo, mas acima de tudo, para você dar glória a Deus. E o excedente, você não pensar em destruir os seus celeiros para colocar mais, mas o excedente é para você investir no reino de Deus. Que coisa bonita, né, irmãos? Investir o excedente, ao invés de construir celeiros cada vez maiores. Louvado seja Deus, irmãos. Como eu disse, é isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. Agora preste atenção numa coisa que eu concluo. Deixa eu voltar aqui na introdução. A Bíblia diz que essa parábola de Jesus começa porque um rapaz, um jovem, cujo pai morto, chegou perto de Jesus e falou assim: manda que o meu irmão reparta a herança comigo. Em outras palavras, o pai morto, esse menino pensava em quê? E Jesus então, irmãos, conhecendo o coração desse moço, versículo 15, ele diz assim: olha, meu jovem, a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. E de repente então Jesus conta uma parábola, cujo protagonista é um homem. Que homem? A semelhança desse jovem. Veja como Jesus é inteligente. Ele conta uma parábola para revelar o coração daquele moço. Quem era aquele moço que chegou perto de Jesus e disse para ele intervir na herança? Era um homem rico, já era rico. Era um homem solitário, porque ele não compartilhava nada com ninguém. Ele era um homem egocêntrico, porque ele só olhava para si. Ele era um homem insaciável, porque ele sempre queria mais. E ele era um homem insensato. Por quê? Porque ele achava que tudo que ele tinha era devido a ele e somente para o benefício dele. Por isso, meu amado irmão, o ensino de Jesus termina e se conclui no verso 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aí vem a nossa pergunta: pastor, o que é ser rico para com Deus? É exatamente ser o contrário do que esse moço era. É exatamente, querido, você ser uma pessoa que, se Deus te abençoa com um excedente, se você é uma pessoa que Deus te galardoa com bens, use esses bens para a glória do nome dele, para abençoar as pessoas, para suprir as necessidades daqueles que estão à sua volta, a pensar neles, às vezes até antes de você mesmo, a olhar os olhinhos, às vezes tão entristecidos do nosso lado, e encostar nessa pessoa e fazer uma perguntinha simples: e aí, meu irmão, como é que estão as coisas? É de repente, querido, você ser um instrumento de Deus para entender
que o chamado de Deus para a sua vida não é para você viver em função de você mesmo, mas é para você poder compartilhar essa bênção maravilhosa que Deus nos tem dado, que é a bênção da prosperidade. É a bênção de Deus colocar nas nossas mãos dons, talentos, coisas maravilhosas que podem ser compartilhadas com outras pessoas. Rico para com Deus não é aquela pessoa pobre e miserável. Rico para com Deus é aquela pessoa, irmãos, que Deus abençoa com muitas bênçãos, mas ele sabe de onde vem e ele sabe para onde vai. Esse é o rico para com Deus. É aquele que quando Deus deposita, Deus tem confiança para depositar, porque Deus sabe que quanto mais ele deposita, mais ele vai compartilhar. Amém? Que Deus abençoe muito vocês, amados irmãos. Eu queria passar rapidamente, você pode colocar aí para mim, Bia, e eu uso até como conclusão aqui da nossa mensagem, algumas coisas que a nossa igreja, que ajunta a nossa ação do bem, né? Um ministério muito lindo que a IPVO desenvolveu. Nós tivemos, irmãos, nesse período agora, né? Claro que não estão todos aqui, estão apenas alguns dados. Nós tivemos um bazar aqui na nossa igreja muito abençoado, que era para ser um bazar de 3 dias, e pela graça de Deus foi um bazar de 13 dias. Por quê? Porque nós pensávamos, né, Jeremias e Flávio, a gente queria fazer o bazar quinta, sexta e sábado. Só que, irmãos, Deus é bom demais. Quando a gente se desprende para abençoar os outros, é a gente que ganha. Aí o pastor Luciano filmou o bazar, jogou nas redes sociais, o pessoal começou a me ligar perguntando se podia doar as roupas para o bazar, e eu estou assim, não, meu filho, eu quero é que você venha aqui pegar. E aí aconteceu um negócio maravilhoso, irmãos. O pessoal vinha pegar, e à medida que o povo vinha pegar, as roupas começavam a chegar, e nunca que acabava as roupas. Aí nós olhávamos um para o outro e falávamos assim, pastor, e aí, vamos continuar, e vamos continuar, e vamos continuar. E ficamos aqui, irmãos, 13 dias abertos, com gente aqui de manhã e de tarde entrando aqui, recebendo roupas bonitas, novas, de frio, naquele período frio aqui. E pode ficar tranquilo, todo mundo com máscara, viu? Bacana, né? E aí nós temos aí essa bênção, 142 famílias atingidas, mais de 2.000 peças de roupas, irmãos, doadas. Quero agradecer muito a Deus, a instrumentalidade de irmãos dessa igreja, que nos doaram as araras, o lugar de pôr as roupas. Irmãos, eu tenho um testemunho no meu celular de uma moça que entrou aqui. Na hora que ela entrou aqui, irmãos, e viu aquela coisa arrumadinha, não sei quem veio aqui no nosso bazar, levante a mão aí, quem veio aqui? Algum de vocês veio? Estava arrumadinho ou não estava? Irmãos, as meninas fizeram esses looks igual de manequim, botaram a roupinha assim no coisa, entendeu? Estava igual uma boutique quando você entrava ali naquele hall nosso ali, mas bonito. Teve uma moça, irmãos, que quando chegou ali, ela começou a chorar. Aí nós fomos lá acudir a moça, falei, filha, o que foi? Sabe o que ela falou comigo, Marta? Que ela nunca tinha entrado num lugar tão bonito na vida, com roupa tão bonita. Falei, minha filha, isso é para você. Pode entrar e escolher a roupa que você quiser. A menina escolheu as roupas chorando, irmãos, porque ela nunca entrou num lugar desse. Isso foi bênção demais, irmãos. 3 dias, nós doamos 13 dias, e quando nós encerramos o bazar, né, Jeremias? Quantos sacos ainda sobraram? Uns 15 sacos? Está igual a multiplicação dos pães e dos peixes. Quanto mais o povo come, mais o negócio. Entendeu? É bênção, irmãos. Vamos lá, vamos para frente. Tem mais uma coisa bacana aí. Cestas básicas. Irmãos, olha a quantidade de cestas básicas que essa igreja doa por mês. É um negócio assim fantástico. Janeiro e fevereiro antes da pandemia, dá uma olhadinha lá. 12 e 18. Agora março, irmãos, que começou a pandemia, olha quantas cestas básicas a IPVO doou por mês. 51 cestas básicas. Pastor, de onde vem essas cestas básicas? De Deus, hein? É de Deus. É da dispensa celestial. Abril 45, maio 43. Irmãos, olha junho. Você imagina um negócio desse? 63 cestas básicas foram entregues por essa igreja para famílias carentes. E outra coisa,
Muitas dessas famílias vinham buscar aqui, mas muitas delas nós colocamos no carro e levamos na casa delas. Porque de repente não tinha nem condição de vir aqui, de tamanha miséria que esse povo se encontrava durante esse tempo. Pastor, como é que a IPVO conseguiu tanta cesta assim? Irmãos, 80% das cestas básicas foram doadas para a IPVO. Sabe o que aconteceu? As pessoas de fora começavam a ouvir que a gente estava doando cesta para gente carente. E sabe o que elas faziam? Elas começaram a doar cesta para nós. É igual as roupas. Teve uma empresa aqui em Belo Horizonte, irmãos. Quantas cestas foram? Quantas, meu filho? 35? Que ligou aí para nós, aí para o pessoal lá, falou assim: ó, pode buscar aqui que eu quero abençoar vocês com 35 cestas básicas. Vieram tudo encaixotado num papelão, um negócio bonito, fino, tudo bonitinho. Nós colocamos tudo na nossa sala ali da bagunça. E aí, irmãos, nós conseguimos essa bênção toda. Pastor, só da IPVO que nós demos cesta? Não, irmãos, olha ali. Mandamos 12 cestas para Jocum aqui, de Maringá. Só o Gauchinho levou 10 cestas, porque o Gauchinho também tem um ministério de roupa e cesta básica. Pastor Vanderlei 7, Missionários 2, Pastor Vado em Curitiba, não é? 2 cestas. Então, irmãos, se você fizer as contas ali, nesses 6 meses, se você for bom de cabeça, faz uma continha rápida ali. É muita cesta, não é não? É coisa boa, não é? É coisa abençoada. Tem mais coisa aí? Tem mais aí, Binha? Ai, meu Deus, tem mais. Outros trabalhos da nossa junta diaconal, irmãos, trabalhando durante esse período de pandemia. Compra de passagem de ônibus para missionário, claro. O sujeito chega aqui. E outra coisa, o sujeito chega aqui, nós pomos dentro do ônibus, viu? Viu, Nelito? Porque 171 está cheio. Então a gente vai, leva o amigão dentro do ônibus, fala com o motorista: ó, se esse cara sair desse ônibus, você dá uma coça nele. Entendeu? Construção de banheiro e cozinha no Centro de Recuperação Ponte do Amor, da pastora Rose. Material recebido de doações e mão de obra doada e executado pelo nosso diácono Jeremias. Aquele é papo 10. 6 internações de dependente químico, tratamento dentário e colocação de prótese num membro da nossa IPVO. Coisa bonita. Está com problema no dente, nós resolve. Viu, meu filho? Nós estamos resolvendo qualquer coisa. É coisa, é sustância. O cara tem que comer uma carne, bicho. E eu, hein? Como é que come uma carninha? Acompanhamento psicológico e assistência social de 12 famílias, acompanhamento de 2 pessoas com câncer, acompanhamento para uma pessoa com Alzheimer, construção de um banheiro, irmãos, coisa boa. O pastor Luciano foi na casa de uma pessoa, né, Gerê? E de repente nós chegamos lá, irmãos, o negócio estava tenso. Não tinha um banheiro para cuidar da doninha com Alzheimer. Negócio tenso, irmão, tenso. Aí, graças a Deus, Deus levantou e tal. Hoje nós construímos um banheiro na casa dessa senhora, um banheirinho 5 estrelas, para cuidar dela, irmãos, dos filhos cuidarem dela, porque ela não tinha um banheiro para ser cuidada. E a gente, louvado seja Deus, tem até as fotos desse banheiro, né, Geré? Depois a gente podia colocar aqui, aí ia ficar bacana. Acompanhamento de uma família, mãe de 3 crianças, com cesta básica e doação de fogão. Ah, não está aqui, ó. Mobília de toda a casa do Manaim. A nossa casa que agora vai servir para ser uma casa refúgio, né? Para as pessoas chegarem lá, passarem a semana, descansarem da sua labuta, dos pastores, né? Talvez o pastor não tenha onde ir. Nós resolvemos, o conselho da igreja, mobiliar a nossa casa, que estava vazia. Aquela casa que nós construímos para o caseiro, porque vai ser difícil arrumar um caseiro, irmão. Mas então Deus mostrou para nós, por que não mobília a casa e não aluga, bem barato, para servir os pastores, os líderes, os obreiros, os membros da igreja, que quer descansar um pouco da sua labuta, e tem uma casa toda mobiliada. Irmãos, nós mobiliamos a casa todinha, e quer saber de uma coisa? Ganhamos tudo. Só falta uma coisa, viu, presbítero Antônio? Só falta uma coisa, meu presbítero Osmar, naquela casa. Só falta um forninho micro-ondas. Aleluia, glória a Deus. O resto, irmão, tem tudo. Geladeira, fogão. Ganhamos um botijão de gás, cheio de gás. Isso é coisa de sustância. Gente boa, irmãos, que ouviu falar, falou: pastor, eu quero contribuir com esse negócio. Vai lá, irmãos, hoje lá no Manaim, que você vai poder passar o dia lá, sem pagar nada.
É só fazer uma agenda com a Bruna. Para quê, pastor? Para servir, irmãos. E a casa está lá, à disposição de quem quiser. Você paga uma diária pequenininha, leva a sua família, com geladeira, com fogão, com talher, com copo, com tudo o que você precisa, colchão gostoso nos quartos, colchão de casal. Irmãos, é coisa sustância. Por quê, pastor? Porque nós entendemos, irmãos, que nós não podemos entesourar para nós mesmos. Entende? A beleza da vida é você ser um canal de bênção de Cristo para abençoar a vida das pessoas e de repente usar tudo aquilo que Deus tem te dado para você abençoar. E sabe o que Deus faz? Quanto mais você faz isso, mais Ele te dá. Amém? Deu aí, né? Deu, Bia. Tem mais aí, Gerê? Opa, vamos ficar em pé, vamos orar. Eu queria passar isso também, meu amado, você que está nos assistindo em casa, no nosso culto online, eu queria que você também visse, né? Aquilo que Deus tem realizado através das nossas mãos, das mãos dos nossos queridos diáconos e de irmãos dessa igreja, que se dispuseram a doar do seu tempo, da sua disponibilidade, dos seus recursos, para abençoar os pequeninos. E eu queria incentivar você a investir no reino de Deus, a investir aqui nessa igreja, porque a igreja IPVO, irmãos, eu sei, porque eu estou aqui, e conheço o conselho dessa igreja, é uma igreja muito séria, que trata as coisas de Deus com muita diligência, com muito cuidado, com muito zelo. E de repente você que está nos ouvindo online, né? A gente está chegando a tantos lugares, né? Você que está aí em Portugal, na Espanha, eu tenho certeza que já está aí nos seguindo. Você que fez tantos pedidos de oração, porque eu já estou sabendo dos pedidos de oração através da nossa live, do nosso culto. Eu quero incentivar você, querido, de repente a investir no reino de Deus. E a investir de repente aqui na IPVO, sabe por quê? Porque a IPVO é uma igreja que, uma casa para todos. É claro que a gente não consegue abençoar todos, mas aqueles que chegam a nós, e aqueles que a gente toma ciência que são pessoas necessitadas, você pode ter certeza que a gente vai fazer de tudo para ajudá-los. Amém? Então que Deus te abençoe muito. E não entesoure para si mesmo, não pense só em si mesmo, não viva só para si mesmo, porque senão você vai terminar igual esse homem. Como, pastor? Solitário, conversando só consigo mesmo, porque não tem mais ninguém por perto. Que Deus te abençoe. E eu quero orar por você, você que fez pedido de oração agora no nosso culto online, você que está aí nos acompanhando há tanto tempo. Eu quero também orar por você nessa noite, e orar também pelos meus amados irmãos, para que nesse período de dificuldade Deus sustente vocês, mas que vocês também pensem em abençoar outros, porque esse é o segredo da prosperidade de Deus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque das tuas mãos recebemos e das tuas mãos tu damos. Obrigado, Senhor, porque entendemos que vivemos nessa vida não para nós mesmos, não para buscar entesourar a nossa vida para nós mesmos, mas para o Senhor, olhando para as pessoas ao nosso redor e acima de tudo olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Livra-nos, ó Deus, de uma vida de futilidades, de uma vida, Senhor, onde nós buscamos apenas uma vaidade pessoal, e ajuda-nos a nos doar, a nos ofertar, a nos oferecer às pessoas, para que o Senhor possa cada vez mais depositar nas nossas mãos o dom, a bênção, o talento e os recursos, porque sabe que o nosso coração é um nosso coração generoso e não avarento, e que nós vamos destinar esses recursos àqueles que o Senhor mesmo coloca diante de nós. Abençoa os meus irmãos, Senhor, que estão nos assistindo também no nosso culto ao vivo. Contempla, Senhor, cada pedido de oração que os teus servos fazem através do nosso culto online. Vá em direção a eles,
vá em socorro às suas necessidades. E no nome de Jesus, age, Senhor, de forma poderosa na vida deles, para a glória do Teu nome. E que essa semana possamos ver o Teu milagre, Senhor, na vida de cada um que tem clamado e tem pedido por oração dos nossos cultos. Alcança-os, ó Deus, mostra a Tua glória, a glória da Tua salvação, da Tua cura, da Tua libertação. E nós Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado, Senhor, fica conosco. E agora, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito seja sobre a sua vida e sobre todo o Israel de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém.